porque a confiança do homem nunca deveria ter estado e não deve estar nas coisas criadas, mas no Criador. 6.000 anos o homem só fez porcaria com o seu coração enganoso e corrupto, com a sua inclinação, com a sua natureza morta, inclinada ao pecado. E aqui veio o juízo, a fatura chegou. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, falando da grande tribulação. E hoje, se tu já quiser acompanhar comigo, já pega a tua Bíblia, abre aí no capítulo 16, porque vamos dar continuidade à sétima trombeta. Lembrem-se, estamos no sétimo selo, dentro da sétima trombeta, aonde hoje vamos começar a abrir, né, a leitura, né, gente? A abrir os 7 cálices da ira de Deus. Lembrem-se, aqui já estamos nos últimos meses do final da grande tribulação. Aqui já estamos no final do final da grande tribulação, aonde os juízos de Deus vão vir um em cima do outro, não vai ter espaço de tempo, como foram os 7 selos, como foram as 7 trombetas que tinham ali intervalos, um certo alívio, que tinha ali que os juízos não eram sobre toda a terra, era só sobre terça parte do mar, terça parte dos rios, enfim, terça parte do sol que se escureceu, enfim, era uma parte. Agora nós vamos entrar aqui em juízos do cálice da ira de Deus, que são juízos consequentes, são castigos consequentes que irão cair sobre este mundo sem tempo nem sequer para respirar. E aqui o detalhe é que não vai ser uma terça parte do mar, uma terça parte da terra, uma terça parte do sol, não, aqui vai ser completo. Vai ser em escala global, mundial, tudo ao mesmo tempo, porque lembrem-se, estamos aqui nos últimos meses, para os últimos dias do final do período da grande tribulação, os dias que antecedem a segunda vinda do Messias, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, que vamos estudar nos próximos vídeos lá no capítulo 19. Então, meus amores, antes de começar, eu já te peço que tu nos ajude aqui no canal, deixando o seu like, né? É muito importante que tu curta, que tu te inscreva no canal, tu que gosta deste conteúdo, que fala de escatologia, das coisas do futuro, enfim, que gosta de estudar mais da Bíblia, o verdadeiro evangelho, o evangelho reformado, o evangelho puro, singelo, simples das Sagradas Escrituras, Cristo e este crucificado. A gente pede para vocês, é a única coisa que a gente pede aqui no canal para vocês, que vocês se inscrevam e que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem, cliquem aí onde diz compartilhar, envie este conteúdo, vamos fazer a nossa parte. Se as pessoas vão dar ouvido, vão dar atenção, vão assistir, aí já é elas com Deus, mas a gente faz a nossa parte, o ide do Senhor Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. Então ajuda a gente a compartilhar. Lembrem-se, o canal só conta com vocês, só vocês que são nossos amigos, nossos companheiros de batalha dessa fé, os combatentes da verdade, aqueles que são inscritos, simpatizantes, a gente só conta com vocês, porque se a gente for depender da mídia em si, a gente não vai ter esse apoio de nada, da plataforma de nada. A gente só conta com vocês, tá bom? Então, já deixe seu likezinho aí, a partir de agora, já envie esse link e se inscreva, tá bom? Peça para outras pessoas que vocês conheçam também se inscrever e, sobretudo, acompanhar o conteúdo, né? Porque é isso que importa, que as pessoas venham ser edificadas por esta verdade, tá certo? Então, meus amores, Apocalipse capítulo 16, tá? Nosso estudo hoje vai ser os flagelos, os 7 flagelos finais, a ira final de Deus sobre esta terra, sobre anticristo, falso profeta, o dragão, a antiga serpente, todos os adoradores da besta. Olha só o que diz,
Eu vou ler aqui, vocês podem continuar aí no capítulo 16. Eu vou ler um versículozinho para vocês aqui no 14, que diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera, da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha só, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a sua marca e o seu nome. Nós já estudamos isso, mas eu quis ler de novo para vocês esse texto falando deste cálice da ira de Deus. Vocês viram aqui? Se alguém adora a besta ou tem a sua imagem, esse será atormentado de dia e de noite com o cálice, com os flagelos, com o cálice da ira de Deus preparado sem mistura, ou seja, sem alívio. É aquele exemplo que eu já dei aqui no canal algumas vezes. Se tu vai ali fazer uma comida, tu queima o teu dedo assim só com o vapor da panela, ou tu queima o teu dedo encostando em algum lugar, num forno, tu já sente uma dor terrível e aquilo fica te queimando durante horas. Tu pode botar debaixo da água para ter um alívio, mas aquilo fica ali e é simplesmente um queimadinho, simplesmente um encostadinho, um vaporzinho. E tu já passa ali horas e às vezes até de um dia para o outro com aquela ardume que tu não suporta. De tão irritante. Agora então tu imagina toda a pessoa lançada no inferno, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Meus amores, isso é o que espera aqueles moradores da terra que estiverem aqui neste período, porque lembra que eu já falei isso muitas vezes para vocês, que os selos e as trombetas eram juízos que todos os que estivessem aqui passariam, e aí iam estar, inclusive, os judeus que fossem se converter e os cristãos que fossem se converter nesse período aqui. Todos passariam pelos flagelos ali das trombetas e dos selos. Mas aqui, a partir do sétimo, a partir dos cálices da ira de Deus, aqui não. Aqui, já os que se converteram, que ainda estiverem vivos, né? Que não tem a marca da besta, que vão estar livres, tá? Aqui, aqueles que até o final da abertura do sétimo selo, da sétima trombeta, até aqui, aqueles que resistiram, daqui por diante já não vão mais sofrer com esses flagelos que vai estar aqui, porque são específicos para aqueles que têm a marca da besta, que adoram a besta. Como Deus vai proteger essas pessoas? De alguma maneira. De alguma maneira, Deus vai cuidar delas até que Ele venha. Por isso, lembrem-se, estamos aqui vivendo nos últimos meses, indo para as últimas semanas que antecedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então agora a gente vai entrar já de cara nos 7 flagelos, tá? Então diz assim: o primeiro flagelo, ou a primeira copa da ira de Deus, ou o primeiro cálice, eu não sei como é que tá na tradução de vocês. Diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens
portadores, ó, que eu falei para vocês, os homens portadores portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha só, saiu o primeiro e derramou sua taça pela terra toda. Lembra quando a gente vai lá nas trombetas, nos selos e nas trombetas, era sobre terça parte, né? Aqui tá falando derramou sobre a terra. Isso quer dizer todas as nações, todas as cidades, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias, todo o mundo, toda a terra será coberta de úlceras malignas e perniciosas, todos os portadores da marca. Olha só, o que significa isso, meus amores? Que úlceras serão essas aqui que todos os portadores? Olha só, aqueles que carregam a marca da besta, que a gente já estudou nos vídeos anteriores, alguma coisa vai acontecer com aquela gravação, com aquela gravura, lembra? Com aquela haragma que nós estudamos, que é uma imagem, um desenho gravado na testa ou na mão, que muito provavelmente vai ser tecnológico, né? Que a gente viu. Alguma coisa nesta marca vai fazer com que o efeito de algum componente químico naquela gravura ou tecnológico, alguma coisa que tem ali naquela marca, solte algum composto químico, alguma coisa que vai fazer com que todos os que têm a marca comecem a sair pelo corpo úlceras malignas e perniciosas, ou seja, tipo uma lepra perniciosa, algo que cheira mal, podridão, como uma lepra. Então, vão ser feridas, um câncer aberto, né? Um câncer aberto que vai cheirar mal, perniciosa. Então, a própria marca, a própria gravação, o próprio sinal, algo ali que vai ser ativado pelo próprio sistema, vai fazer com que todos aqueles que portem essa marca fiquem doentes. Úlceras, cânceres abertos como uma lepra, venha estar. Por isso que quem não tiver a marca, aqueles que se converterem, não vão passar por isso. Por quê? Porque aqui é só aqueles que tiverem a marca. Então elas vão ser vítimas não, né, gente? Vítimas não, elas vão ser merecedoras disso e a gente já vai ler isso aqui daqui a pouco. Então elas vão ser o alvo, essa é a palavra certa, o alvo desse câncer maligno, dessa lepra que vai feder, que vai cheirar muito mal. Imagino que vai ser a terra toda de pessoas com a marca da besta apodrecendo pelas ruas, doentes, morrendo, apodrecendo, cheirando mal. Isso vai ser em toda a terra, tá vendo? Sabe o glamour? Sabe aquela coisa, eu sou amigo íntimo do anticristo, eu faço parte do sistema, olha como agora eu tenho tudo que eu sempre quis, agora eu tenho um carrão, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho crédito, agora eu tenho um título, agora eu tenho um cargo de confiança no governo e no sistema do anticristo. Todo aquele glamour que eles foram sustentando durante os 7 anos de tribulação por terem aceitado a marca da besta, para viver um período de tempo supostamente de paz, porque só quem tem a marca aparentemente vai poder comprar, vai poder vender, vai poder comer, vai poder se manter no status, no glamour. Pois é, olha só, a primeira praga da ira de Deus sobre as pessoas, os adoradores da besta e aportadores da besta, vão apodrecer em vida, para provar que o homem é pó, é barro e é para lá que vai voltar. E o pior é que essas pessoas não simplesmente vão voltar pro pó, mas dali
direto para o lago de fogo e enxofre, como a gente leu ali agora, por toda a eternidade, aonde o verme não morre. Atormentados de dia e de noite, sem alívio, sem descanso. Tá vendo? Olha só. Então vamos lá. O segundo flagelo derramou o segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo, vocês estão vendo aqui? Todo ser vivente que há no mar. Repito, nas trombetas era terça parte do mar e terça parte dos seres viventes do mar, dos peixes, morreram. Aqui o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o mar de todo o mundo, todos os oceanos, toda a água salgada foi derramado, o cálice da ira de Deus, e todo ser vivente morreu. E esse sangue que diz aqui é sangue como de morto. Pergunta: será que cheira bem um sangue coagulado, um sangue podrido, um sangue parado de um morto, quando começa a entrar em decomposição? O que vocês acham? Imagina, não só imagina o oceano. Sabe quando tu olha o globinho? Claro, o meu aqui é marronzinho, né? Clarinho, mas o globinho é geralmente azulzinho, né? Que a Terra é um tantinho assim num rodeado de águas azuisinhas. Pois é, se a gente puder olhar do céu, nessa praga aqui, nesse flagelo aqui, nós não vamos ver mais aquela bolinha azulzinha, ela vai ser toda sangue, vermelha de sangue, e sangue como de morto. Olha o detalhe aqui da Bíblia, como de morto, vai apestar, vai feder. Imagina o mundo inteiro. Você viu um cheiro de esgoto? Quando tu sai na rua, às vezes tem ali um encanamento, né, que estourou, o cheiro ruim que é, ou às vezes dentro da casa, né, da pessoa, estoura lá uma graxeira, estoura lá um cano, o cheiro horrível que levanta, de gordura, de coisa de comida estragada. Agora vocês imaginam todos os oceanos, todos os mares de água salgada do mundo virarem sangue como de morto. Imagina o cheiro terrível que vai ser. Isso aqui é o que vai acontecer no mundo. Nos últimos meses, nos últimos dias antecedentes à segunda volta do Senhor Jesus, para mostrar para o ser humano que tudo está abaixo do controle de Deus e que o ser humano é pó, que o ser humano depende totalmente de Deus, e não esses adoradores da besta que estavam ali confiando no seu Deus, o anticristo, né, e adorando e servindo a ele e a sua imagem. Como a gente falou, que o propósito da marca é o significado dela no original de Haragma, é servidão, escravidão e idolatria. É uma servidão idolátrica. A pessoa serve idolatrando e tem a marca na mente, porque vai pensar como anticristo, vai agir como anticristo quer que ele haja, vai fazer o que o anticristo quer que ele faça, o significado na testa é pensar como o anticristo, pensar como o sistema, e na mão agir como ele ordena. Então, olha só, tudo que vai acontecer com essas pessoas que idolatravam o anticristo como se ele fosse Deus. Agora aqui, cadê o Deus dele? Que não vai ter nem água nem para ele, não vai ter água nem para ele, vai ter que estar nessa podridão também. E as pessoas que adoravam o anticristo, meus amores, aquelas pessoas que forem sucumbirem pela tentação de marcarem, que se marcarem a marca da besta, acreditando que vão ter aí paz, que vão estar aí, elas não sabem o que elas vão estar fazendo. E detalhe, não é que a marca da besta é assim, aquela coisa assim que tu vai, vou botar, se eu não me agradar depois eu tiro. Não, botei, fiquei uma semana com a marca, não, já me arrependi, eu acho que não foi uma boa ideia. Não tem isso, não tem isso. Marcou, já era, aqui.
beberá do cálice da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Não dá para tirar, não dá para borrar, não dá para tirar laser. Ah, fiz uma tatuagem e não gostei, vou tirar laser. A marca da besta, ainda que ela seja física, mas ela é espiritual no sentido de que não tem mais jeito. Tu vendo, a pessoa vai vender literalmente a alma pro diabo. Meus amores, estamos falando de vida eterna ou morte eterna. Isso aqui não vai ser nada fácil, não vai ser nada, não vai ser uma brincadeira. Então vamos lá. E diz assim, o terceiro flagelo, terceira copa da ira de Deus. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ou seja, então, no cálice anterior era sobre todo o oceano, peixes de água salgada, toda a vida marinha de água salgada morreu. E aqui agora ele está falando que vai lançar sobre toda a água doce. Toda a água doce potável de beber vai se tornar em sangue. Ou seja, a água que sempre foi o símbolo da vida, né? H2O, a água que sempre foi o símbolo da vida, agora aqui vai ser símbolo de morte, porque tanto a água salgada como toda a água potável, todos os rios e fontes de água, tudo, riachos, poços, enfim, tudo que for água potável para beber vai virar sangue. Então, o que uma vez era hoje, né? O que é hoje a fonte de vida vai se tornar a fonte de morte no período da grande tribulação, no período final, não podemos esquecer. Aqui está os dias que antecedem, meses, 2 meses, 3 meses no máximo, 3 meses, 2 meses, 1 mês, entrando ali para dias antes da batalha do Armagedon, antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, e a gente já vai falar aqui da preparação da batalha do Armagedon. Então vai ser uma destruição, meus amores, as pessoas vão morrer de sede, as pessoas não vão ter mais água para beber, né? Repito, os adoradores da besta que idolatravam o seu Messias, o seu Mahdi, o seu Salvador do mundo, agora vão estar padecendo junto com ele de úlceras perniciosas que fedem, lepra, vai estar apodrecendo vivos, vão estar sofrendo, e um juízo atrás do outro, aqui não tem alívio nenhum. Água do mar matando todos os peixes, se eles ainda tinham a esperança de se alimentar de algum fruto do mar, pode ver, né? Geralmente as pessoas ricas adoram se alimentar de frutos do mar, que é tudo coisa cara, né? Que a pessoa que é mais humilde não tem condições. Então, como aqui nesse período todos aqueles que têm a marca da besta aparentemente vão ter um status, um grau, né, porque vão ter um crédito recebido do sistema, então eles vão ter condições. Então, tudo aquilo que eles acreditavam, todo aquele glamour de poder se alimentar dessas coisas do mar, vai ser perdido, não vai ter mais alimento na água salgada, não vai ter mais água para beber. Vocês imaginam o Brasil, né, que aqui fala todos os rios e fontes de águas, riachos, vocês imaginam o Brasil nessa época, porque pouca gente vai existir ainda na América, né? Pouca gente vai existir devido às guerras que nós já tivemos, dos cavaleiros, das trombetas. Mas eu tô falando agora da natureza, né? Porque hoje o Brasil é o país mais abençoado com rios, é o lugar onde tem mais rios, mais mananciais de águas puras, né? O Brasil é o foco do mundo inteiro justamente por causa da água doce que nós temos. Agora vocês imaginam todas as águas do Brasil virando em sangue. Até nisso, olha a soberania de Deus, as pessoas confiam, o Brasil, hoje os governantes, o Brasil não falta nada, o Brasil tem água, o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, o Brasil é o pulmão do mundo por causa da Amazônia. Tudo vai ser destruído, tudo vai ser destruído, vai virar em sangue, vai virar em cinzas. Por quê? Porque a confiança do homem nunca deveria ter estado e não deve estar nas coisas criadas, mas no Criador. Mas as pessoas não querem o Criador, então vão ficar sem o Criador e sem as coisas criadas por ele também,
né? E as coisas mais simples, como a água. Olha só. Ai, gente. Então diz assim, depois que o terceiro anjo derramou o cálice sobre os rios e viraram sangue, então diz assim no versículo 5, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ai, gente, eu não sei, eu tenho até marcado aqui na minha Bíblia, ó, não sei se dá para ver aí, tenho até marcado aqui, risquei em cima onde diz, estas pessoas são dignas disso. Por quê? Aí termina assim, para depois eu explicar. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, quando o anjo derrama o cálice sobre as águas e vê elas se transformando em sangue, esse anjo olha para Deus e fala, Senhor, digno eres, justo eres, porque julgastes essas coisas, porque estes homens que sempre foram guiados pelo espírito de Satanás, do anticristo e do falso profeta durante todo o período dos 6.000 anos de história, e neste período aqui final da grande tribulação, que perseguiram os santos, perseguiram os judeus, enfim, que decapitaram os santos, os convertidos, os mártires. Então, Senhor, os teus juízos são justos. É correto o que o Senhor decidiu fazer com eles, porque eles derramaram o sangue dos inocentes, começando desde Abel. O sangue de Abel foi derramado e assim sangue por sangue, por sangue, por sangue. O sangue dos mártires de Estevão, o sangue dos apóstolos que foram mortos, decapitados, apedrejados, crucificados, o sangue do nosso Cristo, o sangue dos discípulos, dos primeiros discípulos da igreja primitiva, daqueles que seguiram os passos dos apóstolos, os sangues dos patriarcas da igreja primitiva, do primeiro, segundo, terceiro, quinto séculos, até os dias de hoje, todos aqueles que são mártires, que morrem por causa do evangelho, que defendem a causa do evangelho, e esses que vão morrer aqui no período da grande tribulação, dando a vida deles por amor a Cristo. Eles derramaram o sangue desses inocentes. Aí o anjo fala, justo eres, Senhor. Eles derramaram sangue, sangue por sangue. Eles derramaram sangue e agora o Senhor dá sangue para eles beber. Porque Deus transformou as águas potáveis em sangue podre ainda. E aí dá este sangue para eles beberem, sangue do cálice da ira de Deus. E ele fala assim, e eles são dignos disso. Gente... Sabe lá, quando a gente geralmente usa essa palavra que a pessoa é digna para falar de algo bom. Ah, não, aquela pessoa recebeu aquele prêmio, não, ela era digna desse prêmio, é digna de receber esse elogio, é digna de receber essa recompensa, é digna de receber esse alabo, é digna de receber esse troféu, de receber esse aumento, é digna de receber esse novo posto. Aqui está dizendo que essas pessoas são dignas de receber esse juízo de Deus, esse castigo, essa praga que vai cair sobre eles, gente. Aí, para aqueles que dizem assim, ai, Deus é amor. Não, o meu Deus não é este Deus monstruoso aí. Não, eu tenho certeza que o meu Deus vai ter misericórdia e vai me perdoar na última hora. Se na última hora eu me arrepender, ele vai me perdoar, porque Deus é amor. Não, eu não aceito que esse Deus é um Deus irado, um Deus que predestina uns para o céu e outros para o inferno. Eu não acredito nisso, eu não acredito nem que exista inferno, porque o inferno é aqui. Não, este não é o meu Deus. As pessoas estão tão acostumadas a receber
a serem apresentadas para elas um Deus inventado pelo falso evangelho, um Deus do amor, um Deus da bênção, um Deus da prosperidade, um Deus que diz que todo mundo é a menina dos olhos dele, que ele cuida, que ele protege todo mundo, que ele é pai de todo mundo. O ser humano está tão acostumado a ouvir esse bando de bobagem, esse bando de mentira, que quando elas veem isso aqui, elas não querem aceitar. Não, como assim? Que Deus vai castigar por toda a eternidade? Não, por isso que tem uma seita aí, uma seita, aquela do toque, toque, toque na tua porta, que tem muita gente que simpatiza, que diz que o inferno é aniquilação, que o inferno não é para sempre. Ei, pergunta, quanto tempo vai durar o sofrimento no lago de fogo e enxofre, de acordo com as escrituras? Quanto tempo? Quer a resposta? O sofrimento das pessoas que rejeitaram o sangue da aliança, que rejeitaram o sacrifício de Cristo, que rejeitaram a graça de Deus e viveram uma vida indigna do Filho de Deus, viveram uma vida indigna do Deus soberano e criador, aqueles que ficaram para trás e aceitaram a marca da besta. O castigo deles no lago de fogo e enxofre será até que Deus exista. Até que Deus deixe de existir. Assim vai ser o castigo dessas pessoas. Pergunta: Deus alguma vez vai deixar de existir? Isso aí é a resposta para os testemunhas de Jeová, os toque-toque, que dizem que o inferno é aniquilação, que o inferno não, o inferno é aqui, e o inferno não é para sempre, e tem um monte de tonto acreditando nessas bobagens por aí. O tormento no lago de fogo será até que Deus deixe de existir. E isso vai acontecer quando? Nunca. Porque Deus é eterno e Ele é infinito. Então, o lago de fogo é eterno e infinito. E sabe o que? Aqui, ó, o anjo dizendo, eles são dignos. São dignos. Senhor Todo-Poderoso, Deus poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus é justo. Deus não é, a ira de Deus não é uma ira pecaminosa como a nossa, que é um Deus, uma vingança maldosa, pecaminosa. Não, a ira de Deus é justa. Ela é correta. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque Deus é a própria justiça, Ele é a própria perfeição, Ele é a própria coisa certa, a própria verdade. Então Ele está dizendo aqui que essas pessoas são dignas. Quem é a gente para discutir com eles? Com Deus? Quem é a gente para dizer que não, que é muito sofrimento, ai, as pessoas não merecem o inferno tanto assim, o quê? Olha o anjo dizendo aqui, as criaturas que são muito mais inteligentes que eu e tu dizendo, elas são dignas. Querer discutir com Deus, querer rebater com Deus, o final vai ser isso aqui, porque tu vai ver daqui a pouco que essas pessoas vão morrer blasfemando contra Deus. É a mesma coisa hoje, as pessoas discutem com a Bíblia, discutem com Deus. O fato não é nem discutir com a gente que ensina. Como alguém um dia disse, eu estou torcendo para que o que vocês estão ensinando não esteja certo. É a pessoa sem noção total e completa. Porque ela está querendo que a Bíblia seja mentira e não é. Ou seja, uma pessoa louca. De acordo com Paulo, né? Quem é tu, ó vermezinho de Jacó, para discutir com o Deus soberano, né? Os juízos dele são perfeitos e justos. Então, isso aqui é para despertar o temor. Ainda tem chance. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então diz assim, o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor,
e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem assim se arrependeram para lhe dar glória. Olha só, quando a gente diz, quando a gente ensina aqui, lendo a Bíblia, porque não é coisa da nossa cabeça, é o que está escrito, que o ser humano é morto em delitos e pecados, que o ser humano é mau, é corrupto, que da boca do ser humano só sai podridão. Olha aqui, o quarto anjo foi derramado a taça da cólera da ira de Deus sobre o sol. Lembra? Lá nas trombetas foi derramado sobre terça parte do sol e das estrelas e da lua, e daí não tinha mais luz. Aqui foi derramado sobre o sol o cálice da ira de Deus, e o sol começou a queimar. O aquecimento global, né, gente? Para ficar mais claro, né? Hoje em dia, só o que a gente vê, os cientistas, a NASA, a ciência falando da camada de ozônio que tá derretendo, e que tá derretendo as geleiras, e porque tá... Não te preocupa com as geleiras derretidas, porque o mundo não vai acabar em água, não, o mundo vai acabar em fogo. Olha aqui. O fogo, o sol vai se tornar um sol mais maligno, um sol tão quente que os raios solares vai queimar as pessoas. A gente tem visto aí, né, agora nesses últimos meses, nos países que agora é verão, um calor sobrenatural, né, que as pessoas que estão sentindo um calor que nunca sentiram nos seus países. Então isso aí é fichinha, como diz meu marido, cafezinho pequeno em comparação ao que vai acontecer aqui no período da grande tribulação para aqueles que tiverem a marca da besta. Por quê? Porque o sol vai vir com a sua maior potência, os raios solares vão vir com a maior potência a ponto de queimarem. Olha só, com efeito os homens se queimaram com o intenso calor. Quero ver os bronzeadinhos querendo pegar um solzinho na praia. Vão sair de lá titiarados, sapecados, queimados, porque o sol vai se tornar um sol venenoso, cancerígeno. Mas mesmo assim, as pessoas blasfemavam contra o Deus dos céus, porque aquele que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependiam dos seus pecados e não davam glória a Deus. Isso se chama o homem. Isso é o que é o homem. Blasfemadores do Deus Criador. Isso é a humanidade. Isso é a raça humana. Homens destituídos totalmente da glória de Deus. Perdidos em delitos e pecados, mortos. Que nem em face da morte se arrependem dos seus pecados. Gente, é triste, né? Então diz assim, o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e novamente blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Olha aí, mais uma vez. Então aqui agora o quinto anjo vai derramar o cálice da ira de Deus sobre o trono da besta, sobre o trono do próprio Satanás, né, do anticristo, que vai estar possuído pelo espírito do dragão, que é do próprio Satanás, né. Então, significa que esse cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre o trono dele, sobre o governo dele, mundial. E todos aqueles que, até onde se estende o governo do anticristo, no mundo inteiro, vai ser dominado de pragas, de úlcera, de trevas, de escuridão. O mundo vai se tornar em trevas. Aonde alcance o sistema global mundial do sistema do anticristo, que ele é o rei, o trono da besta. Né, o trono, a pessoa senta no trono para governar, para mandar. Então o cálice da ira de Deus, o anticristo, o Satanás sempre quis um trono, né?
Olha aqui a recompensa dele. Ele vai sentar num trono, como a gente viu anteriormente, né? Através do corpo do anticristo, ele vai receber a adoração que ele sempre quis, tanto no céu dos anjos, que ele queria ser mais que Deus, quando depois ele convenceu Adão e Eva em pecar, e convencendo eles que eles poderiam ser mais que Deus, e quando ele convenceu os tiranos, imperadores do século, dos impérios, a querer ser mais que Deus, ele sempre quis ser adorado. Sempre quis ser mais que Deus e ser adorado. E ele conseguiu isso através do corpo do anticristo, ser adorado. Só que agora, o reino que ele tanto queria, o reino, lembra quando ele falou para Jesus, isso tudo é meu, se tu prostrasses e eu te dou, se tu prostrado me adorares, né? É o meu reino, é tudo meu, eu te dou se tu prostrado me adorares. Aqui ele conquistou esse reino por meio do anticristo. Quando ele entra no corpo do anticristo para governar, né, nos 3 anos e meio finais. E aqui nos últimos meses da grande tribulação, vem o castigo sobre o reino, sobre o trono que o dragão, que a besta sempre quis, Satanás sempre quis um trono, um reino. E olha aqui, o fim do trono dele, o cálice da ira de Deus, total trevas, total destruição e dor. Essas trevas vão causar úlceras, uma dor tão maligna que as pessoas se remordiam de dor, que era causada por causa, alguma coisa vai existir nessas trevas, nessa escuridão, que essas pessoas vão se remoer de dor, retirar os dentes de dor, e ainda assim vão blasfemar ao Deus dos céus e não vão se arrepender das suas obras. Aqui é o fim do reinado do anticristo, do trono do anticristo, do governo dele. Ele vai perder o trono que ele tanto queria se assentar, e todos os súditos dele vão sentir na pele a dor de prostrado adorar a besta. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Por isso que estava escrito, né? Ai, ai, ai dos moradores da terra. Então vamos lá. O 6º flagelo. Vamos lá. Começa a prestar atenção bem agora, porque a gente vai entrar aqui na famosa Batalha do Armagedon, que nós vamos falar mais dela lá no capítulo 19, no dia dela, né? Aqui a preparação para ela. Vamos lá? 6º selo diz assim, 6º flagelo. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha o rio Eufrates aqui. Lembra aqueles anjinhos que a gente falou lá na 6ª trombeta, né? Que foi solto, os 4 anjos do rio Eufrates? Aqueles 4 anjinhos santinhos que foram soltos para a destruição dos últimos dias. Olha aqui. Então derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que os demônios são capazes de fazer qualquer coisa? Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha aí os falsos profetas, que botam a mão e cura torto direita, fazem show com os demônios. Olha aqui, quem que vocês estão seguindo? Então diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes de rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Daqui a pouco eu leio o final, a partir do 15, mas então vamos lá. Então o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, para que o rio Eufrates começasse a secar. Para quê? Para preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, os países do Oriente. China, Japão, Coreia, Filipinas,
Indonésia, os reis que vêm do Oriente, Índia, né, os que vêm do nascente do sol. Todos esses. Então, o cálice da ira aqui no sexto flagelo é a preparação para a batalha do Armagedon, ou para a mais famosa Terceira Guerra Mundial, tá, gente? Tá todo mundo esperando aí uma terceira G mundial, uma terceira G mundial. Aqui, ó, a terceira G mundial. Aqui. Tá aqui. Para nós cristãos, a batalha do Armagedon. Então aqui no sexto cálice da ira de Deus é a preparação para esse dia. Por isso que eu falei para vocês desde o princípio. Aqui estamos vivendo os últimos meses, semanas para a segunda vinda de Cristo, que vai ser no dia da batalha do Armagedon. Então aqui esse anjo derrama sobre o rio Eufrates, para o rio Eufrates secar, para abrir caminho para esses reis do norte, do Oriente virem, né? Que são toda essa aí, Coreia do Norte, Japão, Índia, China, Filipinas, todas essas ilhas, todo esse povo que vai vir, Taiwan, gente, toda essa tropinha aí vai vir para se reunir no Vale de Josafá para ir contra Israel, contra o anticristo. Mas só que olha só, eles vêm, soberania de Deus, gente, soberania de Deus, porque olha só, o cálice foi derramado para abrir o caminho para os reis do Oriente. Aí diz aqui que o anjo, João diz que viu sair um espírito de demônio em forma de rã, um espírito de demônio, ó, da trindade satânica, da besta, do dragão, do anticristo e do falso profeta, espíritos de demônios que saem para seduzir os reis do mundo todo, ou seja, de todas as nações que ainda estiverem vivas, né, que ainda estiverem reis liderando. Então, de um lado seca o rio Eufrates para os reis do Oriente, e ao mesmo tempo os próprios demônios que vão sair de dentro, porque lembra que eles vão estar possuídos pelo próprio Satanás, por uma legião de demônios que vai estar dentro deles, que vai sair um espírito e vai seduzir os reis do mundo todo para ir para a batalha do Armagedon. Olha só, para ir para a batalha final. Tudo isso pela soberania de Deus, porque é a última batalha. É a última batalha. É a batalha em que Cristo vai vencer todos os inimigos, que a gente vai estudar lá no capítulo 19, a tão famosa batalha do Armagedon, ou a terceira G mundial. Olha o propósito de Deus. Olha só, vamos ver isso aqui lá no livro de Daniel. Também fala sobre isso. Daniel fala dessa batalha. Olha aqui, diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon, aonde vai estar Israel escondida, né? Os judeus convertidos escondidos. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, mas pelos rumores do Oriente e do Norte, mas pelos temores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Olha só, aqui em Daniel capítulo 11, a partir do 40 até o 45, armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Aqui está falando da batalha do Armagedon, tá? Aqui está falando dessa guerra que vai se reunir todos os reis ao redor de Israel, no Vale de Josafá, no Vale do Meguido, para a batalha final. Vamos ler isso aqui também lá no profeta Joel. Profeta Joel diz assim, peraí, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Lembra? O cálice da ira de Deus abriu, secou o Eufrates, para os reis do Oriente virem, e os próprios espíritos dos demônios, que o anticristo, o falso profeta e o Satanás lançaram
com a autoridade de Deus, né, a autorização de Deus, para seduzir os reis de todas as nações para irem contra Israel. Olha só, o juízo de Deus sobre as nações inimigas. É o juízo de Deus lá no 6º flagelo, na preparação da batalha do Armagedon. Olha só, eis que naqueles dias, naquele tempo, sempre que fala naqueles dias, naquele tempo, é os tempos do fim, o período tribulacional, que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali, olha aqui, entrarei em juízo contra Israel, e aqui entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Olha só, por causa do povo de Israel, por causa da herança, promessa que ele prometeu para Abraão. Então ele vai reunir as nações no Vale de Josafá, na Terceira Guerra Mundial, na Batalha do Armagedon, e vai entrar em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo as minhas terras, né? Porque o que eles fazem é repartir Israel, né? Repartindo, querem repartir Palestina, Israel, a parte dos muçulmanos, a parte... Olha só, Deus vai entrar em juízo contra essa gente. E ele fala assim, ó, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações, multidões e multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Não foi o que a gente leu agora ali, no 5º flagelo? As trevas que vão cair sobre o reino do anticristo? Aqui, lá em Joel. Ai, gente, o livro de Joel é muito legal. Profecia apocalíptica 100%. Leia, que daí vocês também vão ver aí as heresias que vocês aprenderam durante anos nas falsas igrejas que vocês foram. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Fala do terremoto que vai vir daqui a pouco, que a gente já vai ler. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Olha o povo se reunindo para ir para Jerusalém para destruir Israel, e Deus está dizendo, é minha cidade, é meu monte, é meu povo. Aqui vocês não entram mais. Ai, gente, isso é lindo demais. Eu me emociono. Então, esse aqui vai ser a preparação. O 6º flagelo é a preparação para a Batalha do Armagedon, que nós vamos estudar mais lá na frente, tá? No capítulo 19, mais uns vídeos para frente. Aí ele vem e fala assim, eis, ó a misericórdia de Deus aqui mais uma vez. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então se ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Vale do Meguido, ou Vale do Josafá. Então aqui é a reunião, caminho se abrindo para reunir. Primeiro o rio se abre para os reis do Oriente, e daí o próprio espírito dos demônios vai seduzir, né? Vai seduzir. Olha só, vocês viram o que os demônios fazem? Como os demônios são capazes de seduzir e de convencer as pessoas às maiores atrocidades. Então estes demônios que vão sair diretamente de dentro do anticristo, falso profeta do próprio Satanás, vão seduzir os líderes, os reis do mundo. Eles vão ir lá, vocês precisam ir para a guerra, vocês precisam ir para a batalha contra Israel, vocês precisam ir para lá. Na verdade, eles estão indo, espírito de engano, né? Eles não estão indo contra Israel, contra o anticristo,
nada para ter vitória, para ter que conquistar petróleo, ouro, não, não. Eles estão indo para a morte, eles estão indo para a maior cilada. O que o Satanás sempre fez, colocar as pessoas em cilada, emburrada, né? Convence elas a pecar, fazer aquilo que é errado, né? Usando a própria natureza da pessoa que ama o pecado. Aí o Satanás vai lá e induz ela a pecar, e aí depois o estrago tá feito. Aqui ele vai seduzir eles para ir para a batalha do Armagedon, para chegar lá e dar de cara com o próprio Senhor Jesus descendo do céu. Ai, gente, e sabe o que? Eu vou estar lá para ver tudo isso de camarote. Eu vou estar lá para ver. Será que tu vai estar lá também? Eu vou. Vou descer junto com o meu Cristo para ver a cara de tonto dessa gente, achando que vão lá para uma batalha, para uma guerra de armas, de bombas, de armamento, de drones e de coisa, e vão chegar lá e vão dar de cara com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É muito legal, gente. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo convença vocês destas verdades. E o sétimo flagelo, para a gente terminar, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e aqui, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Viu que a gente acabou de ler lá em Joel? O terremoto que vai ter? Então aqui tá repetindo, E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados por causa do terremoto. Olha só o terremoto. Muitos acreditam, porque tem um estudo de sismológico, né, de sismológico, que prevém para algum tempo um terremoto de 16 pontos na escala Richter. Imagina, acho que o mais forte que a gente já teve foi de 9 e pouco, né? No México foi de 8 e pouco, destruiu o México em 85. Agora o outro que teve em 2017, acho que foi de 7 e pouco, também foi menos escala de destruição, mas teve outros terremotos nas Filipinas, em vários lugares que tem terremotos fortes. Esse que tivemos agora onde foi esse último? Na Indonésia? Me esqueci agora, gente. Que também o estrago que foi. Então, e nunca nenhum passou de 9 ponto pouco. Então, o sistema de sismologia tem previsto para daqui um tempo, não preciso, que a gente sabe que é esse tempo aqui, um terremoto de 16 ponto não sei quanto na escala Richter. Ou seja, esse terremoto aqui, a ponto de fazer os montes e as ilhas desaparecerem. Claro, gente, vai abrir a terra, vai engolir tudo. Esse aqui é o terremoto que vai acontecer. Mas viu que a gente leu lá em Joel agora? Que Deus vai ser o refúgio dos seus? Aqueles que forem deles não vão sucumbir? Então, também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Imagina, né? Além do terremoto, ainda chuva de pedra, de gelo caindo na cabeça de 1 talento, ou o peso dessas pedras caindo na cabeça dessas pessoas, né? Então, tão forte vai ser esse terremoto que vai sumir ilhas, e ilhas e montes não vão ser achados. Vai tudo ser engolido pela terra. Então, mas o mais legal é que está escrito aqui, que quando se tocou, quando esse último flagelo caiu, uma grande voz saída do santuário do céu, dizendo: feito está. Lembra quando Jesus morreu? Que ele disse: consumado é, está consumado. É a mesma palavra. Feito está.
teletestai, está consumado. Está consumado o cálice da ira de Deus, o juízo de Deus sobre o mundo, sobre Satanás, o falso profeta, anticristo e os adoradores da besta. Todo o juízo, toda a cólera de Deus durante os 6.000 anos de história, lembrando que o homem tem 6.000 anos de história para reinar, teve 6.000 anos de história para reinar e o homem só fez o que era mal diante de Deus. Agora nós estamos prestes a entrar no ano de perfeita justiça, que será o reino milenial de Cristo na terra. 6.000 anos o homem só fez porcaria com o seu coração enganoso e corrupto, com a sua inclinação, com a sua natureza morta, inclinada ao pecado. E aqui veio o juízo, a fatura chegou. Sabe, todo aquele sofrimento que a gente vê as pessoas passando, toda a desgraça, todo o sofrimento das crianças, todas as injustiças, todas as maldades durante esses 6.000 anos de história, tá aqui. Ó, sobre o ar, acolhe o cálice da ira de Deus sobre o ar do mundo todo. E uma voz que veio do santuário, do céu, dizendo, está consumado, feito está, acabou. E daí aqui fala da queda da Babilônia, que a gente vai estudar no próximo capítulo, no próximo estudo. Tá bom, meus amores? Então, e ainda assim, mesmo vendo todos esses flagelos, esse terremoto, essa chuva de saraiva, de pedra que vai cair na cabeça dessas pessoas, que elas vão ser esmagadas, ainda assim, elas não se arrependiam e blasfemavam. Vocês viram? Blasfemaram. Todos os flagelos têm esses homens blasfemando contra o Deus do céu. Meus amores, isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Isso é todos nós. Se não fosse a graça de Deus restringir o nosso pecado, nós seríamos capazes de atrocidades. Se não fosse a graça de Deus nos tirar do inferno, nós estaríamos aqui neste grupo também. Então, meus amores, isso aqui é pra gente despertar, isso aqui é pra gente saber, despertar um temor na gente e muito mais um temor da nossa santidade e a nossa gratidão a Deus por ter nos salvado, e um temor e um sentido de necessidade de clamar essa verdade, de gritar aos 4 cantos para o mundo inteiro o evangelho de Cristo, falar da ira vindoura de Deus a esse mundo, que as pessoas que não nascerem de novo, que as pessoas que não se arrependerem de seus pecados, olhando para a cruz de Cristo, se arrependerem daquilo que elas são, mortas em delitos e pecados. Se as pessoas não fizerem isso, isso aqui é o que espera elas. Todos os 21 juízos, os 21 flagelos que vão cair durante o período da grande tribulação, durante esses 7 anos de tormento. Grande tribulação como jamais houve na terra. 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices da ira de Deus. E esse aqui é o período mais cruel da história, os 7 cálices da ira de Deus. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês de santidade, convença vocês da gratidão, de ser gratos a Deus por Deus ter nos resgatado do inferno, e que, sobretudo, coloque nos nossos corações, e eu falo começando por mim, a necessidade, o interesse, a valentia, a coragem de gritar aos 4 cantos dessa terra pelo Evangelho de Cristo, de anunciar o Evangelho de Cristo, Cristo e este crucificado, alertar as pessoas que muito em breve o mundo entrará nesse período catastrófico que não vai ter escape, a menos que ela creia no sangue derramado naquela cruz por ela, através da obra do nosso Senhor Jesus. Meus amores, que o Espírito convença vocês dessas verdades. E a gente volta com a queda da Babilônia. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.